Bem-vindos ao canal Fisicamente. Estamos aqui hoje com o exercício 13 das atividades do nosso livro 1, do capítulo 2 de Grandezas Físicas. Exercício da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então vamos grifar o que é importante, né? Bom, a bula de um determinado remédio informa que uma drágia do medicamento contém 30 mg de cafeína anidra. Então, a hora que você lê aqui, você já fica em choque, né? Às vezes não sei se você sabe o que é uma drágia ou o que é cafeína anidra, mas você não precisa saber de nada disso para resolver o problema. Mas, basicamente, não sei se você sabe o que é uma bula também, mas a bula basicamente é onde contém as informações ali da composição do medicamento, né? Seus efeitos colaterais e tal. Uma drágia é aqueles comprimidos revestido, né? Meio açucarado, como se fosse um comprimido mesmo. E cafeína anidra é cafeína desidratada, né, na sua forma mais pura. Mas enfim, vamos continuar aí a leitura. Essa quantidade, escrita em notação científica, na unidade de massa do Sistema Internacional de Unidades SI, é corretamente representada na sua parte numérica por... Bom, então primeiro a gente tem que saber qual é a massa que a gente está querendo transformar, que é 30 mg. A gente quer representar essa quantidade em notação científica, tá? E, além disso, na unidade de massa do Sistema Internacional. Então, vamos para a seção O que você deveria saber. Bom, para resolver esse problema, você deveria saber, basicamente, o que é o Sistema Internacional de Unidades e quais são suas 7 grandezas fundamentais, né? Que, no caso aqui, a que nos interessa para esse exercício é a grandeza massa, tá vendo? Então, a grandeza massa é uma grandeza fundamental do SI. A sua unidade de medida é o quilograma, né, com o símbolo kg. Então a gente tem que pegar aquela medida e transformar em quilograma. Mas é bom você saber que existem outras 7, né? Se a gente estiver falando de comprimento, isso vai ser medido em metro. Se a gente estiver falando de tempo, vai ter que ser medido em segundo. Se a gente estiver falando de intensidade de corrente elétrica, vai ser medido em ampere. Se estiver falando sobre temperatura termodinâmica, em Kelvin, né, que a gente está acostumado a medir em graus Celsius, né? Se estiver falando em quantidade de matéria, mol, e intensidade luminosa, candela. Basicamente, todas as outras unidades que a gente conhece, elas derivam da combinação dessas 7 aqui. Então é importante que você memorize, né, quais são as unidades das grandezas fundamentais aí do Sistema Internacional. Além disso, você precisa saber sobre os prefixos do Sistema Internacional de Medidas e, obviamente, notação científica, né, que é o que foi pedido. Sobre os prefixos, existe uma tabela e uma frasezinha que a gente usa para decorar. Mas sabe que essa tabela ela é maior para a direita e maior para a esquerda. Mas para a gente, nesse caso aqui, a gente só precisa decorar essa primeira parte, né? Aqui tem uma frasezinha que a gente decora, que é o seguinte, uma frase que não tem nada a ver, que fala, comi, né, então aqui é o quilômetro, né? Hoje, Danone, mais dormi com a mamãe. O que não tem nada a ver com nada, mas é bom para a gente poder decorar, ó. O K é de quilo, né? Quilômetro, H é de hecto, hectômetro, DA é de deca, né, de decâmetro. Aqui não tem prefixo, né, que é o próprio metro. O D é de deci, de decímetro. O C é de cent, de centímetro. E o Mzinho é de milímetro. Então, quando a gente quer transformar uma unidade em outra, basta a gente andar com a vírgula. Por exemplo, vamos supor que eu falei assim, ó, quanto que é 2,5 quilômetros em metros? Então, basta você vir aqui e ver qual é a distância do quilômetro para o metro, né? Ou seja, quantas casas eu vou ter que andar do quilômetro para ele chegar no metro? Então aqui no caso eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então eu vou pegar o meu número, que é 2,5, e andar 3 casas para a direita. Então, ó, uma casa aqui, conto 5, né? Mais uma casa, mais uma casa. A gente completa esse número com zeros, né? A vírgula verdadeira é a última. A gente vai apagar aqui, ó. Ela saiu lá, entre o 2 e o 5 parou aqui. Essa vírgula não precisa aparecer, né? Então o nosso número é 2.500 metros. Beleza? Então, sabendo da tabela, a gente pode ajustar a vírgula para a direita ou para a esquerda para transformar uma unidade em outra. Mas lá no nosso exercício, a gente está falando de massa. É importante a gente saber que esses prefixos, eles não mudam. Então a gente pode mudar a grandeza, por exemplo, vamos começar, ao invés de trabalhar com metro, trabalhar com a grama. Então a gente vai ter aqui o quilograma. Tá vendo que o K não mudou? A gente vai ter o
hectograma, a gente vai ter decagrama, a gente vai ter aqui a grama, aí, obviamente, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Beleza? No nosso exercício lá, a gente está trabalhando com essa unidade e a gente quer jogar para essa, né? Então já já a gente volta lá para ver. E é importante a gente saber também escrever um número em notação científica. E aí existem algumas regrinhas, né? Para você escrever um número em notação científica, você pega o seu número e transforma ele em um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, se a gente pegar o nosso exemplo aqui, que é de 2.500 metros, para esse número ficar maior que 1 e menor do que 10, a nossa vírgula tem que sair daqui e andar até aqui, ó. Perceba que se eu colocar ela aqui, por exemplo, dá 25, que é maior do que 10. Mas se eu colocar ela aqui, dá 2,5. Encaixa aí na nossa regra, né? Aí você vai pegar esse número, que a gente acabou de transformar, e vai escrever 2,5 vezes 10 elevado a um número. Esse número que vai estar no expoente de 10 é quantas casas a gente andou com a vírgula até chegar aonde a gente colocou ela. Então, nesse caso, a nossa vírgula estava aqui e ela andou 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, o nosso expoente vai ser o número 3. Sempre que você andar com a vírgula para a esquerda, a gente vai aumentar o expoente, né? Então, se eu andar para cá, a gente vai aumentar unidades no expoente. O expoente começa no 0, né? E se você necessitar andar para a direita, aí você diminui unidades no expoente. Beleza? Basicamente é isso. Então já vamos voltar para o exercício. Então vamos lá. Como a gente quer pegar esse 30 miligramas e jogar para a notação científica e na unidade do Sistema Internacional, você já sabe que a unidade é o quilograma. Então a gente vai ter que pegar o miligrama e jogar para quilograma. Então, ó, a nossa unidade está aqui, ó, miligrama. A gente vai ter que jogar ela para quilograma. Então, a gente tem que contar quantas casas a gente vai andar. E, obviamente, para a esquerda, né? Então, nesse caso específico aqui, a gente vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Então, voltando lá para o exercício, a gente vai escrever o nosso número, que é 30, né? A vírgula dele está aqui, e a gente vai voltar 6 casas. Então, contem comigo, ó. 1, já voltamos, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos preencher de 0 esses espaços, né? Acrescenta mais um 0 aqui, né? Para não ficar voando. A vírgula verdadeira é essa última, então eu vim apagando. E aí, o nosso número é esse, 0,000030. Só que agora não está em miligrama mais, né? Está em quilograma. Beleza, a primeira parte a gente já fez, jogamos para a unidade do Sistema Internacional. A segunda parte é escrever em notação científica. Aí agora a gente vai ter que mexer com a vírgula de novo. Então agora vai ficar assim, né? O nosso número tem que estar entre 1 e 10, lembra? Então a vírgula vai parar aqui, ó, entre o 3 e o 0. Então vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a... Quantas casas eu andei com a vírgula para chegar lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então o nosso expoente vai ser menos 5. Porque lembra, quando a gente anda para a direita, tira a unidade do expoente. Então, basicamente é isso. A nossa unidade ainda está em quilogramas, né? E essa é a maneira de escrever esse dado em notação científica e na unidade do Sistema Internacional que foi pedido. Então é isso, exercício bem tranquilinho aí, é só a gente dominar, né, quais são as grandezas do Sistema Internacional e dominar a notação científica. Então é isso, fico por aqui, fui.